Você já se paralisou diante de uma decisão sobre os rumos da sua vida? E se eu fizesse outra faculdade? E se eu tivesse falado algo diferente para o meu chefe? Como lidar com tantos e seis na vida e lidar com isso sem pirar? Bom, esse episódio não vai falar sobre realidades paralelas nem multiverso, mas eu acho que é uma conversa bem necessária. Vamos lá? Oiê, tudo bem com você? Eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que funciona como um cantinho seguro para a gente conversar aqui sobre as nossas emoções. É um convite para você dar uma paradinha aí e sentir. Eu sou psicanalista, pai, escritor e também podcaster. Por isso, resolvi criar esse podcast, porque eu queria ter um tempo com calma para falar sobre as coisas que a gente sente e não conversa sobre isso no dia a dia. Inclusive, já digo logo para você aqui, esse podcast tem sido muito terapêutico para mim também. Muita gente fala para mim nas mensagens, nas DMs, que esse podcast tem sido terapêutico, então eu agradeço, porque também para mim tem sido isso. E o meu desejo, inclusive, é que seja esse parceiro na sua jornada de autoconhecimento, para a gente transformar as nossas relações e curar as nossas feridas no processo. Então pare um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. E também quero muito fazer aquele pedido de sempre, Me ajuda a divulgar esse podcast. Eu sei que você está gostando, eu sei que tem muita gente curtindo muito, me mandando muitas mensagens carinhosas e eu sou muito grato por elas, mas eu queria pedir a sua ajuda para me fazer chegar em mais ouvidos, em mais corações. Vamos fazer isso então? Me ajuda a fazer essa nação pausadinha crescer cada vez mais? Então tá bom, vamos lá para a conversa. Bem, esse episódio, esse tema, na verdade, era um tema que eu já queria falar já tem um tempinho aqui no podcast. E temas assim são mais reflexivos do que necessariamente falando de alguma questão específica. Eu gosto de falar sobre isso também, por mais que pareça filosófico. Mas eu estava sempre deixando para frente. Outros episódios, outros temas vinham antes com mais importância, Até que chegou um e-mail. E esse e-mail da senhorita Annelise me bateu com muita força. Me bateu porque talvez até o momento seja um dos e-mails mais importantes que eu tenha recebido depois que eu comecei a fazer esse podcast aqui. Eu vou ler ele para você e você vai entender por que Annelise ocupou um espaço especial na minha caixa de entrada. Olá, Thiago, tudo bem? Estava ouvindo agorinha um dos episódios do seu podcast tão incrível. Que bom que você o criou, porque particularmente para mim foram grandes descobertas. Bom, ao assistir o episódio A Síndrome do Impostor, eu pensei em enviar esse e-mail. Acabei me identificando muito, porque eu não costumo aceitar elogios e sempre faço piadinhas com os meus problemas, sabe? Não só fisicamente, mas também como uma pessoa. Porém, tenho tido uma enorme melhora com tudo isso, desde que eu comecei a fazer terapia. Olha aí, gente, ponto para terapia. Isso é muito importante. Só que com toda essa questão, acaba que me gera um enorme medo de ser julgada. Sabe, será que eu estou fazendo certo? Será que eu disse algo errado? É muito aquilo do e se? E isso tudo acaba me gerando um grande medo e às vezes uma fobia social. Eu achei que isso era tudo fruto de ainda estar na adolescência e ter muitas questões sociais novas, como recentemente no novo ensino médio, ser usado muito a base argumentativa e mesmo amando isso, tem aquele medo dentro de mim de estar dizendo algo errado que de algum jeito me congela e eu não consigo me expressar. Porém, percebi que simplesmente cruzar a linha da adolescência para a vida adulta não vai resolver exatamente tudo isso num passe de mágica. E para mim só piora. Eu sei que com 16 anos eu ainda sou muito nova para me preocupar, mas mesmo assim tem todo esse peso do o que eu vou fazer quando acabar o ensino médio. Qual faculdade vou escolher? Psicologia? Arquitetura? Química? E se o que eu escolher for ruim e meus pais não gostarem que eu tente outra coisa? Sabe, toda essa pressão da sociedade de tão rapidamente já termos que saber exatamente o que queremos me incomoda bastante. Então é isso. Eu precisava escrever um pouco sobre o que ando sentindo e adoraria se você fizesse um episódio sobre tudo isso. Muito obrigado por me ouvir, ou melhor, ler cada palavra. Pois é, Annelise. Caramba. Deixa eu explicar para você, Annelise, e para você também que está me ouvindo, por que esse e-mail me bateu tão forte. Porque ele é simplesmente um e-mail que me mostra que eu estou conseguindo chegar em pessoas com 16 anos. E esse era um dos meus maiores sonhos, de conseguir chegar em corações, em ouvidos mais jovens através dessas conversas que eu conduzo aqui a cada semana, sabe?
Não que eu não queira falar para pessoas mais velhas, mas eu queria também chegar nos ouvidos mais jovens. Porque, sabe, eu acho que a gente tá num mundo que tá cada vez menos acolhedor para os jovens. E eu queria que, sabe, esse podcast pudesse ser uma vozinha, sabe, acalentadora para todos esses dilemas da adolescência e da vida adulta jovem, vamos dizer assim. Então, estou muito feliz, Annelise. Obrigado por ouvir o podcast, obrigado por mandar essa mensagem e abrir seu coração pra gente aqui, porque eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar, tá bom? E a primeira coisa que eu queria dizer pra você é que não existe nada tão cruel quanto exigir que um adolescente decida o que vai fazer pro resto da vida dele inteira aos 16 anos de idade, aos 17, aos 18, ali, quando tá escolhendo qual faculdade vai cursar. Caramba! Se a gente é formado pelas vivências que nós temos, como que a gente vai decidir o que vai ser do resto das nossas vidas se a gente não teve ainda tanta vivência assim? E assim, infelizmente isso é parte de um sistema capitalista que a gente vive que obriga a gente a já decidir logo, né? Porque somos todos pequenos números, pequenas engrenagens dentro de um grande sistema que precisa que isso seja definido o quanto antes possível. E que você siga com isso o resto da sua vida, não importa se você está sendo feliz, infeliz, miserável, deprimido, porque aí você pode inclusive recorrer a outras coisas, a medicamentos e gastar dinheiro, fazer com que essa engrenagem toda continue funcionando muito bem, porque a gente não está fazendo aquilo que a gente gosta, porque aquilo que a gente gostaria a gente nem teve a oportunidade de poder explorar e vivenciar, por isso que é tão cruel. E aí eu acho que o mais importante é que eu diga logo de cara aqui, que nada que eu vá dizer nesse episódio, ou que você vá ouvir de qualquer outra pessoa, vá de fato resolver o seu problema. Essa é uma das maiores angústias que todos nós passamos, e eu me lembro muito bem como foi comigo. A minha decisão ela aconteceu um pouco mais cedo, tá? A minha primeira formação, eu já falei, acho que aqui, não sei se eu já falei aqui, mas nos meus outros canais eu já falei, que a minha primeira formação foi de engenheiro mecânico. E muito recentemente eu me formei como psicanalista. Mas essa minha primeira formação, ela veio completamente ao acaso. Eu não cheguei a escolher por isso, eu apenas vivi por isso. E como que isso aconteceu comigo? Bom, quando eu entrei no ensino médio, eu fiz um concurso e passei por uma escola técnica. E nessa escola técnica, você tinha que, ali entrando no ensino médio, já decidir o que você queria fazer. Qual que era a graduação técnica que você gostaria de fazer. E eu, um bom nerdinho, que adorava brincar com o meu computador, tinha algumas opções e eu falei assim, bom, eu acho que eu vou escolher primeiro eletrônica, porque acho que tem a ver com o computador, e não fazia a menor ideia que isso não tinha exatamente tanto a ver com o computador. Naquela época não existia cursos de informática e tudo mais. E você tinha que elencar, tipo, umas 4 ou 5 profissões que você gostaria de ter em ordem de prioridade, e dependendo da sua posição no concurso, você ia entrar naquela ou não, tá? E eu lembro disso até hoje, que eu escolhi eletrônica, depois eu escolhi eletrotécnica, mecânica e aí elétrica, se eu não me engano. Ou seja, mecânica, o estudo da mecânica, ela me veio em terceiro lugar. E foi o que eu consegui fazer de acordo com a posição que eu tive ali naquele concurso, sabe? Então eu fiz todo o meu ensino médio, passando por isso, aprendendo com isso. Acabei gostando disso, inclusive, né? Assim, eu não acho que eu tenha vivido um ensino médio completamente infeliz ou arrasado. Criei gosto por aquilo, acho que eu me identifiquei com o que eu aprendi ali. E quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou seguir então isso aqui, né? Eu vou fazer engenharia mecânica, porque é o que eu aprendi, é o que eu acho que eu gosto, então acho que eu tenho que fazer isso daqui. E de novo, fiz um concurso para uma faculdade pública e passei. Inclusive, diga-se de passagem, tá? Nunca passei em primeiro lugar em nada, assim. Eu sempre passei na repescagem de tudo que eu fiz na minha vida, tá? Então, assim, isso é outro peso que existe em cima da adolescência, dos jovens adultos, é que eles passem, não tem que só passar, tem que passar em primeiro lugar. E, gente, né? Menos, muito menos. Então, eu passei na faculdade de engenharia mecânica e simplesmente cursei mais 5 anos de engenharia mecânica. Me formei como isso, trabalho como isso ainda hoje. Além das coisas que eu faço, né, como gravar podcasts e tudo mais, né, falar sobre questões de parentalidade, né, então eu tenho, vamos dizer assim, equilibrado 1000 pratinhos para poder fazer algo que eu descobri que era uma aptidão minha, que era a parte da comunicação, a parte de falar sobre relações humanas, muito depois que eu me tornei pai. Ou seja, eu consegui fazer
uma mudança, vamos dizer assim, pelo menos uma mudança não definitiva, mas uma certa mudança, um certo desvio ali no meu caminho da minha carreira aos 40 anos. E eu não estou dizendo que você deveria fazer isso, tá? Porque não é exatamente a melhor coisa a se fazer, né? Você tá ali, você passa, espera ter 40 anos para você fazer alguma outra coisa e descobrir algo que você curte fazer também. Mas eu só queria mostrar para você, Annelise, que assim, às vezes a gente vai passar por uns caminhos e que a gente acha que não vai dar certo e que às vezes pode dar certo. E que por mais que a gente fique nessa noia do e se, essa noia do e se, ela só serve para nos adoecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu poderia muito bem ter passado toda a minha vida pensando assim, mas e se eu tivesse passado naquele curso ali de eletrônica? Como é que seria a minha vida? E se eu tivesse escolhido fazer filosofia, psicologia? Quando, na verdade, inclusive, quando eu me formei no ensino médio, eu lembro claramente de boa parte da turma ter seguido ali na faculdade de engenharia mecânica, mas existiam algumas pessoas que simplesmente foram fazer cursos completamente nada a ver com aquilo que a gente tinha estudado nos últimos 4 anos. Teve gente ali, colegas de turma, que foram estudar psicologia, que foram estudar filosofia, sabe? Foram fazer letras. E eu lembro naquela época de ter julgado muito esses meus amigos. Falei assim, que absurdo, o cara passou aqui, como o cara tá maluco, sabe? Como é que o cara vai fazer um negócio desse? Quando que, na verdade, eu hoje consigo, depois de muita análise, inclusive, perceber que aquilo dali era um sinal de recalque meu, de invejar aquela pessoa que conseguiu fazer algo e experimentar algo diferente que eu nunca tive coragem de fazer. E isso também vai acontecer nas nossas vidas, sabe? Mas o que eu acho que é mais perigoso é quando a gente começa a cair de novo nessa noia do e se. Mas e se eu tivesse feito psicologia ao invés de engenharia mecânica? Será que a minha vida hoje seria diferente? Será que eu ainda seria psicanalista? Será que seria outra coisa? Como seria a minha vida? E a resposta para isso é: não interessa. E sabe por que não interessa? Porque o que você é hoje é o fruto das experiências e escolhas que você teve até chegar aqui. Então, esse e se eu fizesse outra faculdade? E se eu escolhesse outra profissão? Ou e se eu tivesse dito sim para aquele menino ou para aquela menina? Não faz a menor diferença. Porque isso abriria, sabe, vamos dizer assim, uma linha temporal do multiverso da sua vida, que na verdade não seria você. Porque quem é você hoje é justamente o resultado desse contorno, desse contexto, dessas decisões que você tomou. A gente sabe muito bem hoje, inclusive, né, de como que uma criança, ela é fruto não apenas da genética dela, mas de todo o ambiente no qual ela vive, ou seja, o lugar onde ela está, a cultura onde ela é inserida, a forma como ela é cuidada pelos seus pais, ou seja, tudo isso acaba compondo quem é esse bebê. E se a gente transpõe isso para a adolescência, é a mesma coisa. Você hoje é composta não apenas por você e por aquilo que você decide hoje, mas por como você se identifica, como você transita por entre os seus pares, ou seja, os seus amigos que também são adolescentes, como que você se relaciona com os seus pais e com outras pessoas ao seu redor, onde você mora, qual que é a cultura. Então, tudo isso fala sobre você. Não existe como você achar que um e se da sua vida seria muito diferente ou seria uma outra pessoa mais legal, porque não é você. Então, quanto menos a gente gasta energia tentando elaborar sobre quem nós seríamos, seria muito mais útil a gente gastar essa nossa mesma energia para tentar fazer o que a gente está tentando fazer hoje dar certo. E é isso que eu queria muito falar hoje aqui com você e com você que está me ouvindo também. Porque eu acho que às vezes a gente se pega muito, sabe? E se eu tivesse aceitado aquela promoção, será que hoje a minha vida seria diferente? Não sei, e também não faz diferença. O que faz diferença mesmo é a gente tentar descobrir como que a gente vai fazer o hoje dar certo com esse eu que não aceitou aquela promoção. Ou talvez eu possa ter me arrependido, então o que eu posso fazer hoje para mudar esse quadro? E não o que eu deveria ter feito ou como deveria ter acontecido lá atrás se eu tivesse aceitado. A gente não tem nem máquina do tempo para voltar atrás e tentar desfazer. Não existe Ctrl-Z na vida real. Então, para que a gente fica se martirizando com esses ICs da vida? Então, assim, se você aí estava querendo fazer psicologia, ou arquitetura, ou química, primeiro que
é muito difícil que você saiba mesmo, tá? Que você consiga decidir isso aos seus 16 anos de idade. Mas o que eu posso te dizer é que talvez você consiga sentir um pouco dentro de você, ainda mais você que já faz terapia, e isso, olha, é um ponto extremamente positivo, tá bom? Quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 16 anos, eu jamais cogitaria a possibilidade de fazer terapia, porque naquela época, se hoje ainda é um pouco estigmatizada essa questão de fazer terapia, só pessoas que tenham, né, algum tipo de doença mental, naquela época era pior ainda, nem se cogitava, sabe? Então, assim, você estar fazendo isso significa que você já está cavando muito mais a fundo sobre quem você é e o que você sente do que boa parte dos jovens por aí. E talvez isso te dê alguma vantagem no sentido de você conseguir olhar para dentro e tentar entender o que talvez vá soar mais, vai fazer o seu sorriso ficar mais largo. Será que seria a psicologia, ou a arquitetura, ou a química? E eu acho que essa seria uma boa direção. É uma direção que eu, pelo menos, tentaria. E com relação a você achar que, poxa, e se eu estiver errando? E se eu falar alguma coisa que for errada? Eu sei também que a nossa sociedade massacra muito a gente para poder falar o que é certo, para acertar sempre. Mas ninguém acerta sempre. E quando a gente acerta sempre, na verdade a gente não aprende nada. A nossa maior parte de aprendizado vem dos nossos próprios erros. E isso a gente vê e tenta mudar hoje já com os nossos filhos pequenos. E você sendo adolescente e eu tendo meu filho mais velho, sendo um pré-adolescente, ou seja, já está quase ali na casa da adolescência, isso para mim é uma coisa muito importante. Que eles saibam que eles têm liberdade, que eles nunca vão ser julgados ou atacados ou diminuídos por eles estarem errados ou por terem errado porque estavam tentando fazer o certo. Porque não importa se você errou, se você estava realmente tentando fazer o que era certo, né? Então, se a gente, dentro de casa, né, enquanto pai e mãe, não for esse porto seguro, esse lugar de acolhimento para os nossos filhos, então tá tudo errado, sabe? Essa coisa do, como você própria levantou, né? Tipo, poxa, e se eu escolher isso? O que os meus pais vão fazer? Será que eles vão ficar chateados de eu ter que mudar a minha faculdade no meio do caminho? Pode ser, sim, que eles fiquem chateados. Mas isso cabe a eles e não a você. Não é sua responsabilidade agradar os seus pais, é sua responsabilidade cuidar de você, né? E fazer com que você tente fazer as escolhas que sejam mais adequadas para você dentro da situação e da condição e do contexto no qual você está inserida, sabe? Então, assim, ok, você pode se preocupar porque a gente tem um afeto, a gente quer, né? A gente não quer deixar os nossos pais arrasados, obviamente, mas a gente não pode deixar isso perseguir a gente, sabe? Não pode deixar a gente ficar mudando o rumo da nossa vida em função de mas eu não quero que os meus pais fiquem chateados. Porque se eles ficarem chateados, isso é com eles. É porque isso que aconteceu bateu neles de alguma forma, sabe? E isso acontece muito, eu já devo dizer pra você aqui, tá? Porque quando a gente é confrontado com as liberdades dos nossos filhos, quando nós não tivemos essas liberdades nas nossas épocas, né, de juventude, se a gente não tá muito bem assim elaborado com as nossas questões sentimentais, se a gente não tá ali com a terapia em dia, isso realmente vai bater mal. A gente vai ficar chateado, porque boa parte disso é também a inveja da gente não ter conseguido viver isso daí na nossa época, ter essa liberdade para escolher um outro caminho, sabe? Então, muitas dessas coisas acontecem nessas relações por conta disso. E bom, isso pode acontecer com os seus pais se eles não tiverem essa, né, vamos dizer assim, essa clareza de visão sobre as emoções deles. E tudo bem também, porque nem todo mundo tem essa clareza, né? Nem todo mundo conseguiu fazer esse trabalho de elaboração da sua própria história ou fazer terapia. Então, assim, não dá pra gente determinar muito certamente como que vai ser essa reação dos nossos pais. E é justamente por isso que isso não deveria estar com o seu foco de atenção principal ali. Ou seja, você deve tentar seguir aquilo que você gostaria de fazer. E se não der certo, tenta fazer diferente. E se os seus pais ficarem chateados, bom, eles vão ter que lidar com isso. Porque é assim que a vida é. Mas por outro lado, só para não dizer que eu estou sendo muito, vamos dizer assim, revolucionário e causando problemas com a juventude brasileira, fica só aquele alerta de que eu sei que isso daqui é no mundo ideal, né? E isso daqui não cabe para todas as realidades, para todos os contextos familiares. A gente sabe muito bem que
existem pessoas, existem filhos e filhas adolescentes, jovens, né, que moram em lares que têm pais que não são assim tão receptivos, né, e que não são assim tão amorosos, tão responsivos afetivamente. Então, ter esse tipo de embate com esses pais é muito diferente. E eu não quero que você, a partir dessa minha fala aqui, acredite que você tem que embater sim, e é isso aí, pronto, final, eu vou dar meu... Né, eles que lutem. Se você ainda tá morando na casa deles, né, assim, tem coisas que a gente às vezes vai ter que engolir por conta dessa sobrevivência, né, e vai ter que tentar lidar isso de outras formas dentro aqui, ó, do nosso coração, dentro das nossas emoções, para que a gente consiga passar por isso, né? Então, assim, depende muito. Mas se você tiver pelo menos a clareza de que você deveria ter esse direito e essa oportunidade de trocar e de pensar e de testar e experimentar a vida, eu acho que isso já é um bom caminho para você saber que pelo menos isso não tá errado em você, que não tem nada de errado com você. É só como o sistema funciona e como que o sistema é cruel de obrigar os jovens a decidir o que eles vão fazer pelo resto da vida com apenas 16 anos de idade, tá bom? E bom, pra gente já encaminhar pro final, eu queria dizer que esse episódio não vai ter dicas práticas, porque eu acho que não cabe, né? E eu acho que tá tudo bem também. A gente não precisa ter dicas práticas em todos os nossos episódios aqui. E eu gostaria muito que ele fosse realmente essa reflexão bem aberta sobre as escolhas e os ICs nas nossas vidas. E que, mesmo que você não seja adolescente, se você tá ouvindo aí, meu querido pausadinho ou pausadinha, que a gente consiga usar isso que foi falado aqui para ter um olhar mais carinhoso em relação às nossas próprias adolescências. Eu tento fazer esse exercício de, sabe, já me martirizei muito, inclusive, pensando assim, mas que diabos eu fui fazer de engenharia mecânica? Por que eu não banquei fazer uma psicologia? Porque simplesmente aquele Thiago naquela época nem sequer cogitava que seria possível fazer psicologia. Então, para que eu vou ficar me batendo se aquele Thiago teve que passar por tudo isso para chegar onde ele está hoje? E qual o esforço que eu deveria estar fazendo para tentar repensar toda a minha vida se eu tivesse escolhido uma faculdade diferente? Porque o que importa é o Thiago que está aqui hoje, falando com você aí, pai de 4 filhos, casado, que faz conteúdos na internet. Então, que eu tenha mais carinho e que eu honre esse Thiago que eu sou hoje. Porque se a gente odiar sempre as nossas versões anteriores, a gente sabe que lá no futuro a gente vai odiar quem a gente é hoje. E eu acho que esse não é um caminho muito saudável de se seguir, sabe? Então não teremos dicas práticas nesse episódio e eu vou querer que você fique aí matutando essas questões todas na sua cabeça, tá legal? Tô pensando em fazer isso inclusive algumas vezes, tá? Então me diz aí o que você acha, me manda DM, diz aí na caixinha de perguntas se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, que tem lá a caixinha e tal. Me diz o que você tá achando disso. Se você está sentindo muita falta das perguntas, porque eu acho que alguns episódios eles vão ter que ser mais reflexivos e viajandões do que outros, sabe? E eu acho que isso vai ser legal para nossa relação aqui. Mas me diz aí o que você acha disso, tá bom? Eu, inclusive, isso até cabe aqui um pequeno spoiler de um futuro episódio, que isso pra mim é uma luta interna muito grande, inclusive, tá? Porque assim, eu fico nessa eterna luta de lutar contra esse tem que, sabe? É uma coisa que me acompanha há anos, talvez durante toda a minha existência. Mas você já falou que você vai fazer sempre dicas práticas no final do episódio. Então você tem que fazer essas dicas práticas. Tem que. Então esses tem que na minha vida, eles sempre me travaram muito em muitas coisas. Eu sempre me coloquei em muitas situações que eu achei que eu tinha que passar só porque tem que. E aos poucos eu tô descobrindo que eu não tenho que muitas coisas. E talvez as dicas práticas também não tenham que existir sempre. Mas isso já deixa aqui uma palhinha para um próximo episódio que eu acho que talvez valha a pena a gente falar sobre o que essas nossas polícias internas nos obrigam a fazer e como que é libertador quando a gente começa a olhar para ela e falar assim, não, eu acho que eu não preciso fazer isso, tá bom? Pois muito que bem, chegamos a mais um final de episódio. Eu espero que você tenha gostado de verdade dessa conversa aqui. Eu preparei com muito carinho e é um e-mail que me foi muito querido. É muito especial para mim o e-mail da Annelise. Então espero que, caso você não seja adolescente, já seja adulto ou adulta, que você consiga se conectar ao adolescente ou adolescente que você já foi e talvez olhar com mais carinho para esse seu passado, tá bom?
Se esse episódio fez sentido para você, você sabe muito bem como me ajudar, não é verdade? Você pode pegar esse episódio aqui e mandar para uma galera. Chega lá, faz aquela piramidação do bem, né? Uma piramidação da nação pausadinha, pega esse episódio, manda no grupo de WhatsApp, manda para algum adolescente que você conhece, que talvez esteja passando por esse dilema, alguém que esteja tão retraído, com medo de tentar e de arriscar, que talvez esse episódio, sabe, dê uma calentada no coração desse adolescente. Então me ajude aí que eu vou ficar muito feliz de poder chegar em novos ouvidos, tá bom? E é claro, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o @ do podcast é @pausaprasentirpodcast, onde você vai encontrar todos os conteúdos relacionados a esse podcast aqui por lá. E também, se você quiser me acompanhar e ver um pouco da minha família, da minha vida, no cotidiano, me ver falando sobre filhos e tudo mais, você vai lá no @Thiago Queiroz, que é onde eu mostro tudo isso também, tá bom? E tem um detalhe também, né? Se você quiser mandar o seu e-mail para mim, você pode muito bem mandar uma mensagem lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de ler e quem sabe até fazer um episódio sobre isso, tá bom? Vou ficando por aqui então, até a próxima, um beijo e fique bem!